Pessoal, agora é tempo de Botafogo, hein? A mídia só fala do Botafogo, o Botafogo campeão da Libertadores da América, né? Vencendo o Galo aí por 3-1, né? Vamos ver aí o que a mídia falou aí desse título histórico aí do time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, né? Então assista esse vídeo até o final. Mentiroso! Olha só, vamos falar, vocês já falaram bastante, né, desse jogo, e eu vou tirar o óculos pra gente ficar mais sério. Ô, Lucas Pedrosa, eu não sei se vocês conseguiram me escutar lá do carro, Sim, que eu tentei falar um pouco sério. Tudo. Vocês perceberam aos 30 minutos, quando o Botafogo tinha, uns 20 e poucos, na verdade, Sim. tinha um a menos, e o Botafogo fez o quê? Ele teve que deixar o Galo ser o personagem da partida. Propor o jogo. E a gente percebeu que o Galo teve dificuldade. Muito. O Galo estava perdido. A estratégia do Galo, não dá pra gente saber, porque não tem como você saber. Sim. Mas a sensação que eu tinha, Pedrosa, é que a estratégia do Galo era jogar fechadinho, né? Num jogo reativo, Sim. deixando o Botafogo dominar, o Botafogo dizer pra onde o jogo ia, e ele ia só sair no contra-ataque, sair no contra-golpe, e dar dificuldade, porque a gente sabe que o Botafogo, já percebemos, tem dificuldade de enfrentar times assim, que ficam fechados, que ficam na retranca. Só que Deus é tão bom que Deus deu ao Gregório a missão de sair no primeiro minuto pra falar pra eles assim, bom, agora vocês vão ter que jogar bola. A estratégia não vai ser essa. Se fosse a peteca, o Galo entrou no jogo, dando a peteca pro Botafogo. Falou assim, ó, a dona da peteca é o Botafogo. Do nada, a expulsão do Gregório fez o seguinte, não, o dono da peteca é o Atlético Mineiro. Só que o Botafogo é um time muito mais preparado pra ficar com a peteca na mão. O Atlético Mineiro não. Ele não sabe, ele quer se livrar da peteca. Tanto é que a posse de bola do Galo, ela foi muito lenta. O Galo não conseguiu de forma alguma, e isso é culpa do Milito também, que poderia ter feito alguma modificação no próprio time para poder tornar o time mais ofensivo, com mais opções de espaçamento, com mais opções de ponta. O que aconteceu? O Hulk, o Paulinho e o Davidson, que são jogadores tecnicamente mais talentosos desse time do Galo, eles afunilaram na última linha do Botafogo, que foi muito bem formada pelo Arthur Jorge, quando ele faz uma linha de 5, o Luiz Henrique volta para fechar a segunda linha, e toda hora o Botafogo fez o quê? Um jogo de entrega, um jogo de disposição. Quando você fala de 20 e poucos minutos, eu citei aqui, o Danilo Barbosa ficou aquecendo 20 minutos. Foi. Justamente porque o Arthur Jorge falou assim, peraí, deixa eu ver como é que minha equipe vai se comportar. E ela se comportou da melhor maneira. Numa bola, depois o Thiago Almada sai, e isso traz campo pro Botafogo, porque o Atlético Mineiro tem que sair, tem que jogar de forma franca. Isso traz campo pro Botafogo. O Botafogo, com a força física, é um time muito intenso, é um time muito qualificado também. Consegue, com a qualidade do Thiago Almada, do Marlon Freitas e do Luiz Henrique, chegar ao primeiro gol, e aquilo ali desestabiliza completamente o time do Atlético Mineiro. Se eles já estavam nervosos com a bola no pé, eles ficaram mais ainda, e o Botafogo foi ao contrário. Se o Botafogo mostrou uma boa postura, ele ficou mais equilibrado ainda com 1-0 no placar. Chegou ao 2-0, como eu falei aqui no segundo tempo, aconteceu o gol do Vargas, um lance completamente isolado, mas que também faz parte porque o Botafogo estava com a menos e ele justamente foi o jogador que sobrou naquela bola aérea, e depois o Botafogo conseguiu controlar bem a partida. É claro, o Vargas perdeu 2 gols de cara, o que faz parte de qualquer enredo de um campeão. E no final, como o Vene muito bem destacou, Júnior Santos foi a cereja do bolo aí, um cara que é artilheiro do Botafogo na Copa Libertadores, e foi muito importante também na pré e na fase de grupo. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar 2 jogadores que foram importantes para o Botafogo nessa decisão, não só na Libertadores em todo. O John, que fez várias defesas ainda no primeiro tempo, e só foi possível ter essa estratégia do Botafogo graças ao Thiago Almada, porque em determinado momento ele fazia a função de volante, depois ele estava fazendo a função de meia, mostrando que é um jogador, além de ter uma qualidade técnica absurda, fisicamente ele estava super preparado para isso. Acima de tudo, tem do outro lado um Botafogo. Claro. Um Botafogo super poderoso, Sim. Um Botafogo com muita qualidade ofensiva. E assim, eu acho que o que mais talvez seja o ponto forte desse Botafogo, e uma narrativa viciada e coletiva não deixa as pessoas repararem isso, é que é um Botafogo, ô Lucas Pedrosa, que é a cara do Arthur Jorge. E o Arthur Jorge tem um mental muito forte. Sim. E eu acho que precisou ter um jogador expulso para mostrar para todo mundo o seguinte, gente, parem com essa narrativa mais fácil de se fazer, porque traz um ano passado que já está enterrado pelo botafoguense. Talvez em algum momento de desespero ele resgate pela dor que ele já sentiu, eu digo por mim. Mas num todo, já está enterrado. Para esse grupo que está aí, a gente já percebeu, a todo momento eles falam, gente, a gente aqui já enterrou esse ano que vocês estão falando. Talvez o torcedor em algum momento não enterrou, talvez a imprensa não enterrou, mas os próprios jogadores já provaram por A mais B, Pedrosa, que esse negócio de mental não é uma narrativa que combina
com esse time que ficar com um jogador a menos o tempo inteiro, porque tem também uma desestruturação do medo. Sim. Caramba! Num jogo tão intenso que é o futebol, a gente ficar com um a menos, que é o não Gregor. Não tem a ver com o Botafogo. Qualquer time sentiria. E aí a postura do Botafogo me impressiona. Postura psicológica do Botafogo me impressiona demais no primeiro tempo. Perfeito. Eu me desesperei. E eles não se desesperaram, Pedrosa. Não, isso mostra, até quando o Botafogo aconteceram os tropeços, contra o Criciúma, contra o Cuiabá, contra o Vitória, contra o Atlético Mineiro, eu falei assim, gente, se tem uma coisa que é bem diferente do que aconteceu no passado, além do próprio elenco do Botafogo, é o técnico. O técnico é o Arthur Jorge. O Botafogo tem técnico. Inclusive no segundo tempo, se o Botafogo faz o terceiro gol, foi com as substituições que o Arthur Jorge fez. Porque quem participa dos gols? Matheus Martins e Júnior Santos. Sim. No momento que o Botafogo já estava perdendo oxigênio, ele coloca esses dois jogadores. No momento do primeiro tempo, quando era para se desesperar, ele confia no próprio grupo, porque ele tem esse grupo completamente nas mãos. O Arthur Jorge, para mim, a gente pode falar do Luiz Henrique, do Thiago Almada, do John, de quem for. Ele foi o nome da final, porque ele conseguiu controlar o seu time, ele fez as substituições certas, ele mostrou, porque esse trabalho, como o Vene gosta de falar, é igual vestibular. Não adianta você achar que na véspera vai mudar alguma coisa. O trabalho mental, o trabalho tático, o trabalho técnico do Botafogo é um trabalho desde que o Arthur Jorge chegou. E se a gente viu um time mais preparado na final, que foi o Botafogo do que o Atlético Mineiro, é porque é um trabalho muito bem feito há muito tempo. Então, pra mim, o Arthur Jorge, nessa final, ele foi a cereja, o cara do jogo. Pra mim, foi o técnico Arthur Jorge. E aí, a gente olha, vou chamar agora como é que foi a multidão ontem, eu tava lá, coisa linda demais. Mas aí a gente olha o lado eu com meu olhar botafoguense, hein, Vene Casagrande? Numa final de Libertadores histórica, o primeiro gol sai do camisa 7, que é uma camisa tão gloriosa, né? Vestida por Garrincha e tantos outros jogadores importantes na história do clube. E depois, pelo camisa 13, que também é uma camisa especial. Inclusive, por conta tem que parabenizar o Arthur Jorge por isso. Por ele ter escolhido, não sei se foi ele, mas a escolha ali do cobrador de pênalti. Um cara extremamente experiente. Ele pega a bola. Tinha que ser ele. No jogo contra o Vasco, que a gente teve um pênalti anulado, foi contra o Vasco? Algum jogo que o Botafogo teve um pênalti anulado. Ele pega a bola, ele queria fazer esse gol pelo Botafogo. É um dos jogadores mais experientes. E ele tem muita personalidade. O jeito que ele bateu ali é de vencedor. Ele nem olhou pro gol, ele não olhou pra ele. Ele falou assim, eu vou bater porque eu sei bater. Exatamente. O camisa 13, que é o camisa do Zagallo, do Louco Abreu. E depois, o gol que traz o respiro e o alívio, que é de um cara que, na minha opinião, foi o nome do Botafogo nessa Libertadores. Porque agora o time tá montadinho, o time tá muito bem, o time joga por música. Mas lá na metade, nos 4, 5 primeiros meses, todo mundo tava o Botafogo como morto nessa competição. O Botafogo é o primeiro time que ganha a Libertadores vindo de uma pré-Libertadores. O Botafogo ficou em último lugar na fase de grupos algumas rodadas, 2 ou 1 rodada. A gente tá falando do Júnior Santos, que ele é o artilheiro da Libertadores, termina em 2024 como. Ele é o artilheiro da história do Botafogo nessa competição, em competições internacionais. Em algum momento em que o Botafogo se via despedaçado, não tinha nem o Arthur Jorge ainda, o Júnior era o cara que fazia o Botafogo e o botafoguense respirarem. Então, na minha opinião, o Júnior Santos é o nome da conquista dessa taça. Mas a gente começa, claro, atualizando os números do Campeonato Brasileiro e a festa do Botafogo. A festa acho que não terminou ainda ou já terminou, hein, Cícero? Conta aí pra gente como é que está essa segunda-feira no Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde pra você, Bruno, pro Mário Marra, pro Vilas Boas e pro fã de esporte, especialmente o torcedor alvinegro, que continua comemorando intensamente o título inédito da Libertadores da América aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Os torcedores do Botafogo a todo momento saem pelas ruas com a camisa alvinegra. A festa ontem foi incrível na praia de Botafogo, foi até 8h15 da noite, acompanhar ali o trajeto em carro aberto dos heróis do Botafogo. Só que a partir de hoje, também o Botafogo está focando no título do Campeonato Brasileiro, que não conquista desde 1995, naquela final contra o Santos, segundo jogo no Pacaembu, 1-1, gol do título do Túlio Maravilha. Portanto, aí, 30 anos que o Botafogo não conquista um título de campeão, quase 30 anos de campeão brasileiro. Botafogo é líder isolado, em primeiro lugar com 73 pontos ganhos, 21 vitórias. Palmeiras, que é o único que tem chance ainda de tirar o título do Botafogo, é difícil, mas pode ainda, 70 pontos ganhos também, 21 vitórias. Na 37ª rodada, quarta-feira, o Botafogo tem um confronto dificílimo. Beira-Rio, Porto Alegre contra o Internacional, que é o quarto colocado, com 65 pontos ganhos, sem chances de título. E
Enquanto isso, no Mineirão, tem Cruzeiro e Palmeiras. Um jogo está ligado ao outro. O Botafogo pode ser campeão já na quarta-feira. Vamos ver se as contas do Jailson Vilas Boas vão bater com as minhas. Também fiz um levantamento aqui. Como que o Botafogo pode ser campeão na quarta-feira? Em caso de vitória contra o Inter e que o Palmeiras empate ou perca para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E aí o Botafogo seria campeão. Mas tem uma segunda fórmula, que o Botafogo não precisa vencer. Ele empata com o Inter lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas aí obrigatoriamente o Palmeiras tem que ser derrotado pelo Cruzeiro. O Botafogo seria campeão sem a necessidade do último jogo contra o São Paulo no estádio Newton Santos no domingo, dia 8 de dezembro. Essas as chances do Botafogo conquistar mais um título nesta temporada. Cícero, então continua aí com a gente, tá? Porque eu vou chamar o Gustavo Berton também aqui conosco, porque o Berton, claro, acompanha o Internacional. O Inter deixou, não é, Berton, a disputa pelo título e agora recebe o Botafogo. Com qual ânimo, com qual ambição? Ainda existe ou já largou o campeonato de vez, Berton? Tem sim, Bruno, tem ambição sim. O Roger falou muito sobre isso na sua entrevista coletiva, né? Não dá para deixar a frustração tomar conta nesse momento, porque a campanha do Inter ela foi excelente, principalmente após o Roger Machado. E o Inter joga agora, embora já tenha vaga garantida na fase de grupos da Libertadores e não tenha mais aquela motivação do título, tem as premiações, né? O Inter hoje é quinto colocado no campeonato, como eu falei, já tem a vaga garantida para a fase de grupos, mas, por exemplo, se for quarto colocado, se vencer os próximos 2 jogos e o Flamengo, por algum motivo, tropeçar, o Inter já recebe uma premiação de mais de 40 milhões de reais, aliás, quase 41 milhões de reais. Se o Inter for terceiro colocado, essa premiação já sobe para 43.300. E o Inter ainda pode ser o segundo colocado no campeonato, né? Se o Palmeiras aí tropeçar, o Inter vencer as duas, aí a premiação já vai para 45, quase 46 milhões de reais, né? 45.700. Então, para um time que passou pelo que passou na enchente, já chamou atenção nisso a respeito do Grêmio, mas para o Inter também teve todo um prejuízo financeiro muito grande. Você falar aí de quase 6 milhões a mais de reais é uma motivação e tanto, e claro que a diretoria do Inter quer isso. O Roger já convocou o torcedor para o jogo contra o Botafogo, aqui no estádio Beira-Rio, será o último do Inter em casa esse ano. Então o Inter vai com essa motivação sim de premiações, de grana mesmo, porque isso faz toda a diferença também no planejamento para 2025. Então fica aí. Vai ficar de castigo, ao contrário do Cícero e do Berton, que são exemplares. Vamos falar a verdade, né, Marimar? Bom, aí é o seguinte, olha, chances de título, 73% para o Botafogo, 27% para o Palmeiras. Jailson, não fui eu que fiz essa tela. A sua cara nem treme, né, cara? Porque a minha tela tem 76 pontos para o Botafogo. A minha tela, eu vou repetir, já tem a vitória do Botafogo contra o São Paulo. O jogo que já foi. O jogo que já aconteceu. O jogo que ainda não aconteceu, mas a gente já sabe que o Botafogo vai vencer. Tá, então por isso que a minha conta é a seguinte. Na última rodada, então, já não precisa, né? Não, isso, a última rodada é essa. Já foi. A última pode ser essa. A última rodada é contra o Inter, então, pro Botafogo. Se o Botafogo empatar o jogo contra o Inter, já pode estender a festa. A minha conta é essa. Vem comigo, Jailson. Não, quem tá fazendo conta há bastante tempo sou eu, né? Segundo você. Você não tem vergonha, né? Mas você tá nessa... Você entende que é por aí, que o jogo, que o campeonato pode ser... Mas você tá sugerindo que o São Paulo... É isso que eu não tô entendendo. Isso há bastante tempo já. Eu preciso entender. Já tem o tempo que ele tá sugerindo isso. Eu não só estou sugerindo, como ontem até o Subeldia confirmou que ele já tá pensando em dar folga pros jogadores. Para os principais, Sério, né? No que ele tá certíssimo. Sim. No que ele tá certíssimo, porque é a questão da próxima temporada, ele precisa planejar as férias do elenco dele, né? E eu acho que é muito difícil, para não dizer impossível, o Botafogo não vencer o São Paulo na última rodada. Ainda mais nessa condição do São Paulo podendo igualar o Palmeiras podendo igualar o São Paulo na questão do tricampeonato. Tô certo, Viola? Olha lá. Pronto. A questão para mim, Bruno, a gente estava conversando, né? É principalmente pelo Botafogo pegar 2 adversários que já acabou. O Inter, depois da derrota pro Flamengo, não tem mais chance de título. E o São Paulo, como você lembrou bem, já está na Libertadores, ainda mais depois... Já está com vaga direta. Já está com vaga direta, ainda mais depois do título do Botafogo. E o Palmeiras justamente o contrário. O Palmeiras pega 2 adversários que ainda têm brigas bem latentes na competição. Sim. O Cruzeiro buscando a vaga na Libertadores e o Fluminense querendo sair do desespero do Z4. Então,
O título, a questão dos próximos jogos do Palmeiras, essa diferença de peso, acaba ficando mais complicada. A matemática, como você gosta bem de falar, pro Palmeiras nessa reta final. Brincadeira, claro, à parte, né, Marra? Tem essa questão do Internacional não disputar mais o título contra o Botafogo. Você entende que tem ânimo, tem ambição? Inter? Do Inter, assim, eu acho que o Inter é diferente da última rodada. O Inter vinha jogando, vamos lá, saindo da matemática e indo para o que, porque na matemática, né, indo para o que a gente mais vê, não que a gente seja bom, mas o que a gente mais vê, que é o campo. O Inter vinha jogando muito bem. Uhum. E essa última partida, despedida, tem aquela coisa também assim de quem fica ou quem não fica, algum outro jogador que pode estar sendo assediado, algum outro jogador que vai querer ficar no Inter. Eu acho que tem mais coisa nesse jogo. No outro jogo eu concordo com você. E concordo com o Zubeldia também. Claro que é um fechamento, claro que sim, mas você precisa dar férias para os jogadores, você precisa descansar os jogadores. E essa parada não pertence a São Paulo. O São Paulo precisa descansar os jogadores. Uhum. Mas o jogo Inter e Botafogo, eu acho que esse é um jogo que tem um outro ponto. O Botafogo. O Botafogo não descansou. E nem tem que descansar. Ganhou Libertadores e tal. O Botafogo não é 100% fisicamente e talvez não esteja tão concentrado também nesse jogo, apesar de eu saber da importância disso. Então esse jogo é bem mais complicado. Esse é um jogo do nível dos jogos do Palmeiras. Sim. É difícil mesmo. Esse é um jogo mais difícil. Apesar de a disputa do Cruzeiro ser muito grande para a vaga de Libertadores, apesar da disputa do Fluminense ser imensa para não cair, mas acho que o Inter se coloca como um candidato eu não tenho nada a ver com seus problemas, eu quero despedir do meu torcedor da melhor maneira possível. E ganhar uma grana, como disse o Berton. A grana é maior para a próxima temporada. E essa ambição que o jogador tem de, vencer quem hoje está no topo, né? Não, quando você é campeão da América. Tem isso também, né? Tem. Pra quem é competitivo. Você não vai entrar em campo... não quero ganhar. Não existe isso. Não existe. Uhum. Você vai entrar em campo querendo ganhar seu adversário e não interessa a situação que seu adversário esteja. Eu só pontuei, né, porque o Internacional agora já não briga mais pelo título, claro, que era o peso que a gente estava dando pro jogo, por exemplo, na semana passada, das 3 finais. Seria Palmeiras, uma outra ambição, Atlético Mineiro e Inter. A vontade, para mim, seria muito acima. Você vai jogar, você poderia, por exemplo, entrar a 200%, cento e tantos %. E agora você vai lá e dá seus 100%. É só esse modo diferente para mim de ver essa questão dessa partida com o Inter. E você já vou chamar o Vinícius, só uma coisa, você acha que tinha como o Botafogo ter tido mais moderação na comemoração? Claro que não. Não tinha jeito, claro Jailson? Que não, você tá doido. Eu vou repetir, olha o tamanho do título do Botafogo, o primeiro título da história do Botafogo. Do jeito que foi? Do jeito que foi. Já imaginou, acabou não o jogo pessoal, como. todo mundo pro quarto agora. Aí, dormir. Vamos dormir, Vamos dormir que quarta-feira quarta-feira tem jogo. Claro que não. Não, tá doido. Tá certo, vai embora. Amanhã eles pensam no jogo quarta-feira. E vai leve pro jogo contra o Inter. Não, e tudo que foi feito no ano, né? Você tem uma bagagem ali física, inclusive. É o primeiro desabafo. É o primeiro. E pode ter o segundo. Pode ter mais, já na quarta. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que foi campeão da Libertadores da América, né? Entrando pra história aí, esses jogadores, Luiz Henrique, o Almada, muitos jogadores aí entrando pra histórias, né? Desse time glorioso, né? A estrela solitária, né? O Botafogo aí, que é um time gigantesco. O Botafogo que ainda não acabou, né? O Luiz Henrique que disse que vai querer sim o título do Campeonato Brasileiro. Já imaginou, né? O quão importante seria, o quão grandioso seria o ano do time do Botafogo, né? Ser campeão da Libertadores e ainda do Campeonato Brasileiro. Tem grandes chances, né? O principal favorito a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que esse título só dá mais gás ainda pro time do Botafogo, né? Que joga quarta-feira, né, depois de amanhã, contra o Internacional. Então vamos ver aí o que pode acontecer, né? O Internacional que não disputa mais o título, mas a gente nunca se sabe, né? Jogar no Beira-Rio não é fácil, mas o Botafogo tá aí, merece demais o título, mereceu demais, jogou demais, né? Não é qualquer time
que joga com um a menos o jogo inteiro, né? Porque perdeu o jogador com 40 segundos de partida. Então não é qualquer time que está preparado para isso. E conseguiu uma vitória acachapante para cima do Galo, né? No Monumental. Então tá de parabéns esse time do Botafogo, né? Tem que comemorar mesmo. Foi sensacional, uma vitória gigantesca, né? Foi digno de campeão, digno de guerreiros, né? Então Botafogo, grande campeão aí da Libertadores, dono da América. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.